Você já sentiu aquela incomodaçãozinha que fica assim, ó, uma vontade de mudar? De recomeçar tudo, de recomeçar a vida, de recomeçar tudo. E aquilo não passa, e aquilo fica ali no nosso ouvido, na nossa mente, repetindo. E aí você pensa, o que eu faço? Hoje eu quero contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência em mudanças, o quanto isso me fez crescer e evoluir muito, e talvez acender uma luzinha interessante aí dentro também. Eu sou a Isis Freitag, esse é o Enquanto Boloaça, que é o nosso espaço para trocar uma ideia, falar um pouco sobre vida, sobre todas as experiências que a gente tem para sentir, para experienciar nesse mundo, o aroma do bolo assando e o papo que a gente pode bater, a ideia que a gente pode trocar enquanto isso acontece e enquanto a vida acontece. Tá tudo ao mesmo tempo, sempre, né? O que chega a dar uma pressão na nossa mente, porque a gente se cobra demais e a gente quer avançar, a gente quer evoluir, a gente quer ser melhor. Então a gente tem que ir pensando como que a gente consegue fazer tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que desde pequena já tinha muito uma vontade de mudança. Então quando eu era bem criancinha eu já olhava pra minha vida assim, juro, gente, parece exagero, né? Mas é muito real. Eu já olhava pra minha vida e já pensava, quero mudar, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Assim, quando você pensa em futuro, quando alguém te pergunta assim, o que você quer ser quando eu crescer? E aí você é criança, você olha em volta e você tenta se inspirar em alguém, ou em alguma história, ou em alguma coisa que você leu, viu, enfim. E aí, dentro do cenário que a gente tem, a gente se inspira em algo, né? Ou quando não tem nada para se inspirar, a gente olha para tudo e fala, eu não quero ser nada disso aqui, eu quero ser diferente. E foi assim comigo, foi assim a minha trajetória desde lá pequenininha, que eu pensava e sonhava, assim, sonhava que eu ia ter uma vida diferente. Por eu não gostar de nada do que eu vivia, assim, de não estar satisfeita. E mal sabia eu que isso não ia passar. É cansativo, gente, mas isso não ia passar. E não passou até hoje. Já, né, já tem bastante tempo aí de chão, de estrada. E hoje eu até me considero uma pessoa meio cigana, mas não gosto disso. Não é uma coisinha que eu falo, nossa, que legal, adoro ficar me mudando. Não é sobre isso também. Então, é muito sobre necessidade, sobre não me conformar com o que eu tô vivendo, ou querer sempre mais, sabe, ficar nessa busca. E eu quero dizer pra vocês de onde que parte em mim, para de repente inspirar vocês e trazer um pouquinho de luz para essa insatisfação, para essa incomodação que a gente sente. Se você não sente nada disso, esse vídeo não é pra você, definitivamente. Esse vídeo é pra quem sente essa incomodaçãozinha, essa coisa da insatisfação mesmo. E assim, eu acho que é sempre de dentro. Não tem como a gente querer uma mudança se ela não começar dentro da gente, sabe? Não tem como. Primeiro é dentro. Primeiro é no coração e na mente. E aí a gente muda nossos comportamentos, e aí a gente muda o nosso caminho, a gente muda rotas, a gente muda escolhas, a gente muda decisões, tudo que a gente precisar mudar. Então primeiro a gente tem que colocar numa mentalidade que diga pra gente que a gente pode, que a gente é capaz, e pra gente confiar. E isso vem de uma coisa muito do invisível, né? Confiar no invisível, porque a gente confia. Isso aqui é um microfone, isso aqui é uma planta. Por quê? Porque eu tô vendo. Então, como é que eu vou confiar no futuro se eu não vejo, né? A gente faz planos, a gente se programa, a gente tenta, mas as coisas não saem como a gente planeja na maioria das vezes. Às vezes até a gente consegue seguir alguma coisa, mas tem no caminho algumas outras coisas que a gente tem que ir resolvendo, que a gente não esperava, ou que a gente tem que dar um jeito. E a gente consegue. Isso que eu gosto muito de repetir, assim, sempre, de dizer pra vocês, porque a gente consegue, a gente dá um jeito. E não existe certo e errado.
Tem muita gente que gosta de dizer, esse relacionamento não deu certo. Ou, que bom que que deu certo na sua vida. Ou, né? Ou a gente se analisando, ou a gente olhando pra trás, ou alguém falando pra gente, ou alguém julgando a gente, coisa que sempre tem bastante. Mas o interessante é você colocar, primeiramente, assim, um topo de aprendizados, assim, é que não existe certo e errado. Se você foi e fez, se você foi e tentou, se você foi e enfrentou, isso já é o certo. Isso já é o... muito bem. Por quê? Porque quem não tenta, não tem como saber. Quem não tenta não tem nem o que dizer. Quem não experimenta, não vivencia, não pode criticar, não pode dar conselho, não pode nada. Só quem foi lá, tentou e fez que pode. Minha luz acabou de apagar, ó. Não vou nem mexer nela. Interessante. Vamos seguir assim. Mas o raciocínio é muito interessante esse, porque quando você para de querer polarizar as coisas entre certo e errado, e bom e mal, muda, entendeu? A tua mentalidade muda. Porque é a mesma coisa quando a gente fala assim, sei lá, termina um relacionamento que parecia que estava indo muito bem. Não deu certo. Deu, ué. Vocês não ficaram juntos, não foram felizes? Você não foi feliz? Ou algum projeto que você tem que encerrar, fechar uma empresa, ou alguma coisa assim. Tudo isso é sobre mudança. E tudo isso não tem certo e errado. Você vai e faz, ou você vai e experimenta, você vai e arrisca. E aí chega um momento que não sei como que você chama, né? Como que é a tua conversa com o invisível, mas eu gosto de alimentar a minha intuição para que ela me ajude a tomar as decisões. Quando eu abri minha empresa foi assim, e quando eu fechei ela foi assim também. Foi muito... Eu digo até que foi uma bênção quando eu fechei. É uma bênção, porque o que veio depois, a nível mundial, foi muita coisa. E eu não teria aguentado. E teria sido muito mais difícil. Tanto fechar a empresa, quanto... né, fazer todo o encerramento, assim, que é bem burocrático. Eu acho mais burocrático do que abrir, inclusive. Mais difícil, mais emotivo, mais tudo. Abrir é muito mais gostoso, com certeza. Fluido, quando é pra ser, né? Então, é muito sobre isso, primeiramente, assim. E quando eu falo em confiar, primeiro você tira a polarização, o julgamento, né? Para de ouvir as críticas, para de ouvir... quem nunca fez nada, quem nunca tentou, quem nunca se arriscou. E aí você começa a confiar mais em você, porque você precisa começar a enfrentar pequenas coisas primeiro. E quando eu digo pequenas coisas, eu tô falando mais assim, ó, sobre... eu tô sozinha. Por exemplo, eu tô nessa cidade, não conheço muita gente, até conheço, talvez não, mas né, ainda nada muito próximo. E aí você quer sair para almoçar, conhecer um restaurante novo, uma cafeteria nova, mas você tem medo de ir sozinha. E aí é que eu digo, gente, não dá para ter medo. Não dá. Essas coisas assim que a gente tem que fazer só, a gente precisa ir com a nossa confiança mesmo. E talvez até acreditando que a gente não tá sozinha. Porque, né, de novo, não sei como é o seu pensamento sobre isso, mas a gente tem eu ouço sempre essa frase, né, de que você nunca tá sozinha, a gente nunca está só, porque a gente sempre tem alguma coisa guiando a gente, né, alguma energia, alguma força. E aí eu confio nas minhas e eu acabo nem analisando muito sobre... estou sozinha fazendo isso. Eu simplesmente sei que eu tenho que fazer. E eu sei que vai ser feito. Vai dar certo? O que é dar certo? Então a gente parte para esse questionamento que não tem resposta. Dar certo é ser feliz, mas o que é ser feliz? Então a gente... isso aí é quase uma psicanálise, assim, né? Porque a gente começa a se questionar e a gente vê que não existem essas questões. Que não existem respostas para elas, que não existe nada certo ou errado, ou dá certo ou não dá certo.
As coisas só são, as coisas são como são. E elas só são se a gente faz. Então a gente começa encarando as pequenas coisas. Por exemplo, medo de agradar ou de não agradar. De agradar ninguém tem, né? Porque agradar é bom. Mas não agradar é tipo, e daí? Você está tentando lidar com a expectativa de outra pessoa sobre as suas decisões de vida ou sobre a sua escolha de vida, sua escolha de modo de vida, né? Então não existe isso. A expectativa da outra pessoa é da outra pessoa, não é sua. Não tem como você suprir isso. Não existe como. A gente vai estar sempre errada, a gente vai estar sempre em dívida, ou com nós mesmas, ou com a outra pessoa. Então, não tem muito o que fazer sobre isso. E aí a gente vai confiando. Você aprende a confiar no que você está fazendo. E não importa se isso é certo ou errado, se existe o que deveria ter sido e o que foi. Isso é muito legal, gente, sério. Parem para pensar nisso. Porque muitas vezes a gente está presa, a gente se sente sufocada e não entende por quê. Mas às vezes é só numa mentalidade pequena, assim, justamente sobre o que eu quero e o que eu realmente faço por mim mesma. Porque a gente tá aqui para isso, a gente tá, né, não existe um grande propósito místico sobre a vida. A gente tá aqui para se curar, para experienciar e para evoluir. As 3 coisas podem ser uma só, que é só viver, olhando para esse todo de uma forma muito mais amorosa e com menos ansiedade até, né? Então eu digo para vocês que vale muito a pena começar com coisas pequenas, com essa forma de arriscar mesmo, assim. Por exemplo, vou abrir um canal no YouTube. Ai, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar por aí? Será que tem alguém vendo? Será que não tem? Eu gosto de dizer assim, ó, eu tô conversando, eu tô aqui trocando uma ideia, porque minha mente fervilha de ideias, sempre tem muita coisa aqui dentro e eu quero compartilhar. Inclusive foi por isso que eu escrevi um livro, né? Eu queria compartilhar coisas e eu passei a pandemia escrevendo ele, criando receitas e escrevendo meu Confeitaria Botânica. Então, assim, é sempre para compartilhar. Alguém você vai estar ajudando, alguém você vai atingir de forma boa, né? Então, assim, não dá pra ter medo. E não tô falando também pra você vir pro digital, não sou uma guru do digital, pelo contrário. Eu, inclusive, coloquei o nome aqui sobre Enquanto um Bolo Assa, porque eu acho que a gente tem que viver coisas reais no mundo real. A gente tem que preparar um bolo, a gente tem que chamar pessoas para tomar um café em casa. Ninguém tem que nada. Mas eu digo assim, a gente tem que, porque eu sei o quanto isso faz bem, sabe? Não só pra mim. Eu vejo o quanto de pessoas eu já influenciei com essas dicas, assim, com esses ensinamentos, até as receitas de bolo, né? Então eu sei que vale muito a pena quando a gente sai do digital e vai fazer alguma coisa de vida real mesmo, não que isso não seja vida real acontecendo, isso também é, mas sobre estar junto mesmo, estar assim, né? Poder abraçar, poder ouvir a voz da pessoa sem ser por um aparelho, enfim, olhar nos olhos, né? Eu romantizo mesmo, gente. Eu romantizo porque eu realmente acho que isso tem um grande poder de cura. E quando a gente pensa, eu vou mudar minha alimentação. É um exemplo muito bom, porque é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. A gente se alimenta várias vezes ao dia, todos os dias. Mesmo quem faz algum jejum, também se alimenta, né? Assim, é uma constante na nossa vida, a gente precisa disso. Então, quando a gente decide se alimentar bem, ou se alimentar melhor, ou começar a prestar mais atenção nisso, a gente já muda também uma mentalidade de vou arriscar. Ai, nunca fiz um bolo sem glúten. Peraí, deixa eu arriscar. Que risco? Qual risco você está correndo?
Que o bolo não dê certo? O que é não dar certo? Ele ficar intragável? Difícil ficar intragável. Ele pode ficar duro, pode ficar solado, como dizem, pode abatumar de repente, mas pode ser comível, entende? Talvez você não queira compartilhar, mas talvez dê muito certo e você queira muito compartilhar e dar um pedaço pra sua vizinha e chamar aquela amiga que você não vê faz tempo pra comer. Eu, quando tava fazendo as receitas do livro, né, testando diversas vezes cada uma, e são muitas, né, são 60 receitas, e eu fiz muito mais porque várias não entraram no livro, ficaram de fora. Então, todas as vezes que eu fazia, eu ficava assim, o que eu faço com tanto bolo? E eu mandava de mototáxi para as minhas amigas. Era até assim, para quem que eu mando? Porque ninguém é obrigado a receber nada, né? E nem a comer o bolo que alguém fez. Mas tem gente que acha estranho receber. Então, assim, é um risco também. Se você quer se arriscar a doar uma comidinha gostosa que você preparou com amor, é muito legal também. É um risco, mas assim, o que pode acontecer? Nada. O que a outra pessoa pensa, sente ou vê sobre um gesto bonito e amoroso é com ela, né? Mas o nosso gesto tem que ser com amorosidade. E olhando pra gente, porque quando a gente deixa alguém feliz ou quando a gente consegue criar uma energia boa, né? Aí não é sobre agradar ao outro, é sobre criar uma energia mesmo, assim, um campo de retribuição até. Quantas vezes eu ganhei coisas de volta, que uma vez muito bonitinho, que me lembrei agora, no último lugar que eu morei, que eu tinha muitas vizinhas, que era um condomínio grande, eu ganhei uma granola caseira de retorno. E uma granola vegana caseira. E tava tão incrível. E foi assim, tão tipo, nossa, não esperava mesmo. Porque eu gosto de distribuir bolo. E aí eu ganhei uma granolinha gostosa. Então, gente, mudanças. Se você quer ir pra outra cidade, se onde você tá te incomodando, se você tá num trabalho que te incomoda muito, vai se planejando, entende? Vai fazendo essa mudança pequena para você adquirir autoconfiança, para você adquirir confiança no universo. Nós já somos, né, uma coisa gigante. Já é muito, né, para lidar com nós mesmas, para conhecer tudo que a gente tem. Então, vamos partir de dentro, dando uns passinhos assim menores sobre autoconhecimento e sobre tudo que a gente é. E a gente não é uma coisa só, a gente é várias, a gente muda muito. E essas mudanças que vão construindo, né? Que vão fazendo com que a gente chegue em algum lugar novo, com que a gente chegue em algo que a gente se orgulhe. Porque quem tem que se orgulhar de nós é quem? É nós mesmas. O orgulho é seu, não espere aprovação das pessoas. De jeito nenhum. Não tem como você achar que alguém tem que aprovar. Por exemplo, eu acabei de começar um projeto novo. Eu gosto muito de marketing e estudo marketing desde muito tempo, porque eu empreendo há muito tempo. E aí eu entrei na faculdade de marketing aos 40. E aí, pra que eu entrei na faculdade? Eu só queria uma faculdade. Tô fazendo ainda. Não é fácil, mas assim, ok, dá pra fazer, sabe? E aí resolvi abrir minha agência de marketing. E daí eu queria escolher um nicho. E qual é o nicho que eu mais gosto? Autoconhecimento. Então eu fui pro marketing nichado para psis. Então eu atendo terapeutas, psicoterapeutas, psicólogas. Então tem um universo muito gostoso aí. E assim, se alguém olha pra mim e pergunta, será que vai dar certo? Eu falo, hã? O que é dar certo? Eu tô arriscando, eu tô fazendo. O que eu não posso é ir pra cama dormir o dia inteiro todos os dias, isso não dá pra fazer.
Isso a gente sente vontade, às vezes. A gente tem umas fases terríveis, mas a gente levanta, descansa um pouco. Levanta, faz um pouquinho, descansa mais um pouquinho, e assim vai. Então vamos, não desista, descanse e arrisque. Arrisque com consciência, claro, né? Porque a gente tem uma linha tênue aí entre se arriscar com consciência ou sem. Então, é muito importante que você cuide de si e dê os primeiros passos. Se você quer conhecer um restaurante novo, vá sozinha. Se você quer viajar para algum lugar novo, vá mesmo sozinha. Se for acompanhada, ótimo. Boa companhia, por favor. Não fique com quem não presta só porque você não quer ficar sozinha. E vamos viver. Eu quero que você me conte o que você acha desses insights, porque é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários. Compartilhem. Eu tenho certeza que alguém já trocou uma ideia sobre isso com alguém, com alguma amiga, com alguém que convive junto. E todo mundo quase tem uma vontadezinha, né, de... Às vezes vem assim, né, e se eu mudasse tudo? Ou tem um meme até, né, que é assim, alguém na praia e pensa assim, né, e se eu me mudasse pra cá? Né, você tira férias e já quer ficar no lugar pra sempre. É sobre isso, porque a vida pode ser mais leve, mais gostosa do que a gente acha que pode ser. Tem mais, sempre tem mais. Quando a gente conhece, tem mais pra conhecer. Quando a gente sente, tem mais pra sentir. Sempre tem mais. O universo sempre tem mais. E a gente tem que confiar nele. Então, me contem, curtam, compartilhem, por favor, para que eu traga mais vídeos. Quero conversar muito, tenho muitos assuntos legais pra gente conversar. E obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo.